Amém? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, com uma desejaríamos para que ele desejasse. Mas eu quero começar falando pelo renovo. Ainda no profeta Isaías, capítulo 11, ele diz que do tronco de Jessé brotará um rebento, e ele sairá um rebento e ele brotará um renovo. E quando nós observamos que nós estamos aqui no Velho Testamento e estamos falando de Jesus, e ele mesmo chegou e disse: examinai as Escrituras e vedes que delas falam de mim, nos Salmos, nos Profetas e na lei. Glória a Deus. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Algumas coisas até simbólicas, no caso do sacrifício de Isaac, apontava para Jesus. A rocha de Meribá apontava para Jesus, e muitas outras coisas. Quando Jacó também abençoou os seus filhos, ele disse que Judá não se afastará de ti o cetro da equidade, porque até que venha Simão. Também a figura que aponta para Jesus, até que venha Simão, porque quando Jesus chegando, então tudo mudava. Houve grande mudança com a chegada dele, e o povo de Israel não entendeu, nunca aceitaram, até hoje não aceitam que Jesus tenha vindo como Messias naquela época, embora muitos deles se convertem a Cristo e sabem que ele é o Messias, mas alguns, aliás, a maioria não aceita, ainda espera Jesus vir. E quando ele vier, realmente ele vem para livrar Israel do inimigo, e ele vem na grande tribulação, no maior momento da grande tribulação. Aí ele vem para livrar Israel dos inimigos, porque ali vai estar o momento da guerra do Armagedon. Isso que nós estamos vendo agora pode ser os penúncios, alguns já convocando uns aos outros, porque lá no Ezequiel, capítulo 38, o Senhor diz que vai chamar Gog e Magog, quer dizer, de uma extremidade à outra da terra, para vir se encontrar com Israel. E o lugar preparado para esse evento será um vale que tem ali próximo a Jerusalém, entre Jardim das Oliveiras e Jerusalém, que dá o nome do Vale de Cedron, ou o Vale de Josafá, ou também, já também chamam o Vale de Armagedon. Para entendermos esta profecia do profeta Isaías, a gente vê tudo acontecendo com ele, com o Senhor, no dia
em que ele foi julgado, foi levado, né, ao matador, ao Gólgota, e tudo profetizaria já tinha profetizado há 700 anos. Algumas pessoas, os israelitas, acreditam que esta profecia falava de Jesus, mas outros não, que era de outra pessoa que estava falando. Agora, quando Jesus se manifesta com o seu ministério, né, que o profeta diz aqui, quem contará o tempo da sua vida? A Bíblia realmente não conta o tempo da vida de Jesus. Ele apareceu lá no templo, com 8 meses de nascido, 8 dias de nascido, aliás, para ser apresentado pelo sacerdote Simeão e também ser circuncidado, né? 8 dias de nascido, ele aparece lá no templo. Depois aparece novamente com 12 anos de idade, lá no templo novamente, né? Para ser interrogado pelo sacerdote, porque era por lei um garoto com 12 anos ser levado ao templo, à presença das autoridades da lei, para ser interrogado se os pais estavam ensinando o seu filho de acordo com a lei. Aí era a obrigação, todos com 12 anos, se apresentar ao sacerdote para ser interrogado. Então Jesus foi para ser interrogado. Só que ali ele foi o professor por um dia todo, ou 2 dias, né? Maria, quando chegou, disse: rapaz, 2 dias que nós te procuramos. Então, no jeito que nós estamos aflitas, e ele disse: você não sabe que eu estou cuidando das coisas de meu pai? Então ele foi os 2 dias de aula que ele trouxe para os sacerdotes ali do templo, porque eles, em vez de eles perguntarem a Jesus que já estava perguntando a eles o que realmente eles faziam dentro da lei. Quando o profeta Isaías fala aqui no capítulo 11 também, que ele diz que estava sob o espírito de sabedoria, né, o espírito de conselho. Aí você vê que quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério e jogaram nos pés do Senhor como uma armadilha para pegar ele em contradição, porque já tentavam prendê-lo, né? E naquele momento, como Israel estava numa crise financeira, uma crise moral e espiritual, eles aproveitaram aquele momento para pegar Jesus em contradição, porque se ele dissesse que a mulher podia ser apedrejada, ele podia ser preso. Se ele autorizasse que ela fosse apedrejada, ele podia ser preso, porque ninguém podia autorizar a morte de outro se não fosse autorizado pelos romanos, né? Eles não tinham moral para resolver os seus problemas. Tinha que passar pelos romanos e os romanos autorizar a realização. Então, que para julgar a Jesus, eles foram levar a Pilato, né, para pedir permissão. Então, naquele momento, era a outra questão era se Jesus dissesse que não, né, do lado humano, de conselho, o que ele podia fazer agora. Se ele dissesse não pode ser apedrejado, impedisse assim de alguma forma mais brusca, então ele também podia ser preso, porque estava contra a lei de Moisés, né? Era uma contradição, e ele podia pegar e ser preso. Aí o que ele fez? Com o espírito de sabedoria, ele vira as costas e vai escrever no chão, né? Eles perguntaram: não vai dizer nada? E ele disse:
se vocês aí não tiverem nenhum pecado, qualquer um de vocês, o primeiro que não tiver pecado, então lance a primeira pedra. Né? Aí a Bíblia diz que eles ficaram ali olhando para o outro e foi se retirando, logo começando pelos mais velhos. Né? Quer dizer, eles começaram a entender que o pecado dela era um pecado de adultério. Mas o pecado deles também era um pecado semelhante que podia impedir de eles entrar no reino dos céus. Entenderam que com a situação como eles estavam, não podiam apedrejar a mulher, fazer nada contra ela. Deles mesmo não podia, porque Jesus jogou a responsabilidade para eles, para que eles decidissem. Então, naquele momento, a consciência de cada um falou mais alto dentro de si. Entenderam que ele não tinha condição nenhuma de apedrejar aquela mulher. Saíram um por um. Ele continuou de cabeça baixa, né? Quando ele se levantou, não viu nenhum deles. Todos tinham se retirado. Ele já sabia disso, né? Se retiraram todos. Então ele perguntou para a mulher: cadê os teus acusadores? Nenhum que apedrejou, nenhum ficou. Então ele disse: todos saíram, Senhor. Só eu fiquei aqui na tua frente. O que ele disse? Também eu não te condeno. Agora só faz uma coisa: vai e não peques mais. Não peques mais. A tua fé te salva. Louvado o nome do Senhor. Aquela mulher, com certeza, ela foi tão grata a Jesus que ela o seguiu até a morte. Até a morte. Porque a Bíblia diz aqui que muitas mulheres o seguiam a ele e o serviam no seu ministério. Ele tinha os discípulos, que eram os seus apóstolos, e outros homens, discípulos também, que o acompanhavam, mas ele tinha também o ministério feminino, que acompanhava ele, que o servia. Quando ele chegou na casa de Simão Pedro, a sua sogra estava doente com febre, e muito doente. E ele chegou, tocou as mãos nelas e ela foi curada, levantou-se, e a Bíblia diz que ela já foi servir a ele. Louvado o nome do Senhor. Então isso ele tinha e hoje ainda tem o ministério na sua casa, na sua igreja, constituída por homens e por mulheres. A gente vê irmãs que formam grupo de oração, grupo de visitadoras, grupo de oração nos lares, grupo de evangelismo, também formado por mulheres. Isso são elas que fazem o ministério feminino junto do Senhor Jesus, trabalhando para o Senhor. E tem uma palavra também aqui do profeta Isaías, que é número 43, que ele diz assim: operando eu, quem impedirá? Então, se o Senhor opera através das mulheres, quem pode impedir? Quem pode impedir? Eu vi algumas vezes, hoje a irmã Fátima é assim mais ocupada com as coisas de casa e ela quase não sai fazendo os trabalhos que ela fazia antes. Mas ela tinha um trabalho de oração na igreja, quando nós congregávamos lá no Templo Central, e tinha um trabalho de visitadora, e ela fazia esse trabalho, e visitava os lares. E um certo dia ela visitou um irmão que estava enfermo, nas outras irmãs, e foi lá, e o irmão estava de cama, aviado mesmo.
E na hora de orar, ele pediu que a irmã Fátima colocasse a mão na cabeça dele. E ela colocou a mão na cabeça dele e começaram a orar. E o homem se levantou-se falando do mistério e estava curado. Levantou-se alguns, a pele passou toda a atividade, ficou curado. Né? E uma certa vez eu estava em casa, quando chegou uma pessoa, umas 4 casas perto da nossa, e chegou lá chamando ela aflita, irmã, corre aqui na minha casa, quando ela chegou lá, ela estava com uma criança, um menino talvez de uns 5 a 6 anos, ele estava deitado em cima do pano no meio da sala. E ela tocou a mão no menino, o menino estava completamente gelado e todo desfigurado, parecia estar morto. A mulher estava dizendo que o filho estava morto. E ela não acreditou, mas depois, quando chegou lá, que viu o menino branco, sem nenhuma gota de sangue, deitado no meio da sala sobre um pano, como se estivesse mesmo morto. Frio, ela disse gelado. Quando tocou no menino, ele estava barra de gelo. E ela disse que orou pelo menino, mas não sabia que o menino estava morto. Mas quando ela orou, o menino se levantou. Se levantou e ela disse: Deus, passa um chá e deu para esse menino. E ela deu um chá ao menino e ela foi para casa, né? Ela disse que quando foi mais tarde, o menino passou no meio da rua, brincando, mas os outros correndo para cima e para baixo na rua. E aí chamou ela e disse: olha, irmã, estou aqui, irmã, estou aqui, ó. Aqui eu. O menino que estava morto lá no meio da sala. Gelado. Então, Deus opera milagres através das mulheres, pelo Senhor Jesus. E ele diz: operando eu, quem impedirá? Louvar o nome do Senhor. Quem impedirá que Jesus possa realizar os teus projetos, os teus planos? Aquilo que você apresentou a ele, mas você não desiste, você continua apresentando, continua pedindo, pode ter certeza, vai chegar a hora em que ele vai realizar esse plano, esse projeto, essa promessa vai se cumprir. Louvar o nome do Senhor. Porque pode passar tempo, pode passar até chegar alguém e dizer que não adianta mais, não vai ter mais solução, mas ele diz: operando eu, quem entenderá? Louvar o nome do Senhor. Só tem uma coisa que pode impedir: falta de fé. Porque sempre quando ele cura a uma pessoa, ele dizia: a tua fé te salvou. Porque a fé é como diz o autor da carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar. Subindo um renovo, era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores experimentaram no trabalho, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Era desprezado. Era como alguém que os homens escondiam o rosto. Quando Jesus chegava, no meio, sempre ele procurava no sábado, porque era o dia principal judaico, de toda a sinagoga está lotada de judeu, celebrando o culto ao Senhor. Estava ali naquela sinagoga, sempre tinha 2 cadeiras, e parecia feita de pedra. Uma representava Moisés e a outra representava Elias. Porque uma representava a lei, através de Moisés, e a outra representava os profetas, através de Elias. E quando alguém chegava querendo ler o livro,
que não era como esse, era um rolo feito com aqueles dois, tipo um pergaminho, né? Aí ele abria, naquele papel todo estava escrito vários textos, né, sobre a lei e outros sobre o profeta. Aí se alguém queria ler sobre os profetas, pegava e ia lá para os profetas. Se alguém queria ler sobre a lei, ia lá sobre a lei, do lado da lei. Mas se alguém quisesse também um salmo, tinha salmos e tinha que era melodia, né, que era louvor. Então ia lá também no salmo, porque estava lá os Pentateucos, estava os profetas e estavam os salmos. Por isso Jesus disse: examine as escrituras, porque de mim está escrito, né, na lei, nos salmos e nos profetas, né? Então ele procurava ler lá dos salmos. Aí Jesus entra e pega o livro, certo? Aí, como existia as duas cadeiras, certamente tinha alguém sentado tanto na cadeira de Moisés como na cadeira de Elias, representando os dois, o da lei e do profeta, né? E como também tinha uma pessoa disponível para pegar aquele livro e entregar à pessoa quem fosse ler, certo? Não é só chegar lá e pegar e tirar do canto, não, tinha alguém para levar até aí. Portanto, quando Jesus chegou, ele disse assim: traga-me o livro, certo? Então levaram o livro a ele e ele abriu exatamente no profeta Isaías, no capítulo 61, certo? No capítulo 61 do profeta Isaías, quando ele abriu, aí diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Louvado o nome do Senhor. Ele abriu exatamente nesse texto do profeta Isaías, e quando terminou, fechou novamente o rolo e entregou a pessoa, e ele disse: hoje este texto, né, esta palavra se cumpre em mim. Ele estava dizendo: sou eu. Eu sou o Cristo que vocês esperam. Eu sou o Messias que vocês esperam. Ele se apresentava com sinais e evidência, né, que era ele. Sinais e evidência. Por quê? Os israelitas dificilmente eles viam falar de alguém expulsando o demônio. De cura eles já tinham visto falar. Por exemplo, o profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, realizou 7 milagres, se eu não me engano, foi 6, e Eliseu realizou o dobro, né, de milagres. Até a ressurreição houve, tanto por parte de Elias como de Eliseu. Elias ressuscitou uma criança, e Eliseu ressuscitou também uma criança e um adulto depois de morto. Depois de ele morto, Eliseu, na cova, os seus ossos já limpos. Aí quando abriram a cova, estavam os ossos de Eliseu, e jogaram o morto em cima dos seus ossos, e quando o morto caiu sobre os seus ossos, levantou-se com vida, foi ressuscitado. Aleluia. Então isso é um sinal muito evidente e muito peculiar, né? E o que acontece?
quando Jesus aparece, ele não só ressuscitava, não só curava enfermo, como também expulsava demônio, né? Os demônios, quando via o Senhor chegar, a pessoa que estivesse possuída por demônio, ele já vinha logo falando. Eles conheciam mais a Jesus do que os próprios judeus, né? Reconhecia que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E os próprios judeus não sabiam, não entendiam, não aceitavam. O próprio demônio sabia que era Jesus, quem era Jesus. Quando ele chega no templo, um homem sai lá, possesso de demônio, e vem ao encontro dele e disse: o que tu veio fazer aqui, Filho de Deus? Bem sabemos que tu é o Cristo, o Filho de Deus. Olha, a expressão do demônio perante toda a culpa de Israel, dentro do templo. E Jesus também não foi perder tempo com ele, não foi buscar vaidade em si, de mostrar para aquele povo que ele era o Cristo. O próprio demônio estava dizendo. O que ele fez? Esticada e sai dele. Aleluia. Jesus não foi nem entrevistar, como muitos fazem, né? Só foi dizer para ele: esticada e sai dele. E o homem caiu se batendo no chão lá, e o demônio saiu, o homem ficou curado, certo? Então isto para eles foi uma grande admiração. Ficaram ali, alguns discutindo e até chamando ele de aquela pessoa que, o exorcista, né? Mas outros olhavam um para o outro e diziam assim: rapaz, nunca vi tal coisa desse jeito, parecido. Nós dentro da casa de Deus nunca vi tal coisa assim parecida. Quer dizer, o milagre que ele fazia chamava atenção, né? Por que chamava atenção? Porque ele realizava milagres, prodígios, maravilhas, falava diferente deles, né? Até porque teve uma vez que mandaram prender Jesus. Os sacerdotes mandaram o soldado ir buscar Jesus preso, lá onde ele estava. E chegaram lá, viram um homem cercado pela multidão, pregando, dando seu sermão, e eles não tiveram coragem de colocar a mão nele. Voltaram para os que lhe enviaram. E quando eles chegaram, os homens disseram: por que vocês não trouxeram a mão? Vocês agora se tornaram também um seguidor deles? O que eles disseram? Jamais alguém falou como este homem. Louvado o nome do Senhor. Jamais alguém falou como este homem. O que ele falava era diferente. Quando começava aquela discussão, desentendimento entre eles, acerca de Jesus, e um dizia assim: ó, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Louvado o nome do Senhor. Ele fala com a autoridade. Por quê? Ele manda os demônios sair, os demônios saem. Ele manda a enfermidade sair, a enfermidade sai. Ele manda o mudo falar e o mudo fala. Ele manda o aleijado andar e o aleijado anda. Ele manda o surdo ouvir e o surdo ouça. Ele é diferente, ele fala diferente dos outros. Ele fala como quem tem autoridade. Glória a Deus. Então os soldados disseram: jamais alguém falou como este homem, porque até o mar e o vento lhe obedecem. Louvado o nome do Senhor. Ele é o autor da criação, né? O capítulo 1 de João diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Louvado o nome do Senhor. E todos nós recebemos da sua plenitude. Glória a Deus.
Recebemos da sua plenitude, quer dizer, recebemos algo dele. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua segunda carta, versículo 4, ele diz que agora nós também temos um pouco, um percentual da divindade de Deus na nossa vida. Temos um pouco, alguma coisa da divindade. Vamos ver lá no capítulo 2, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí nós escapamos destas coisas, e como escapamos destas coisas, agora nós temos parte da natureza divina em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Se nós temos, como Paulo fala no capítulo 1 da carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, capítulo 5 e versículo 17, glória a Deus. Agora, pois, como diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, certo? Tudo se fez novo. Agora você vê aqui no capítulo 11 do profeta Isaías, que diz assim: porque brotará um renovo do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho, e a fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Estes mesmos requisitos está também em nós. Por quê? Porque através de Cristo nós temos agora parte da natureza divina. Aí nós temos agora estes requisitos: o Espírito da sabedoria, o Espírito de temor do Senhor, de conselho, de Espírito de entendimento e de conhecimento. É tanto que você não se embaraça quando alguém chegar para você e começar a perguntar sobre as coisas de Deus, e você tem tudo na ponta da língua para responder, porque este Espírito está na sua vida. Louvado o nome do Senhor. Este Espírito está em sua vida. Gálatas também, capítulo 5, diz que lá nós temos também os frutos do Espírito, que é este mesmo fruto aqui, certo? É a mesma coisa aqui. Também na primeira carta de Pedro, vamos ver lá, vamos lá para observar aqui um negócio bem importante. Glória a Deus. Na primeira carta de Pedro, glória a Deus. Não é na primeira, não, perdão, na segunda carta. Mesmo onde nós estávamos lendo agora. Segunda carta.
na continuação daquele versículo que nós estamos, do versículo 4, né? Aí continuando aqui no versículo 5 em diante, certo? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, preste bem atenção, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, certo? São todos frutos do Espírito, certo? O amor, e aqui, e a piedade, a fraternidade o amor. Porque se em vós houver aumentado estas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado o nome do Senhor. Isso aqui é frutos do Espírito do Senhor em nós, que agora fazemos parte da natureza divina. Louvado o nome do Senhor. Fazemos parte desta natureza, a natureza divina. Por quê? Em nós agora temos a mansidão, né? Foi o que o Senhor falou ali no capítulo lá do 11 de Isaías, né? O espírito de mansidão e entendimento, de conhecimento, né, aliás, de conhecimento, né? E esse espírito nos leva a triunfar contra qualquer cilada do inimigo. Amém? Louvado o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor.